Bom, vamos iniciar o nosso encontro de hoje, do grupo de estudos sobre o livro Um Novo Mundo, o Despertar de uma Nova Consciência. Nós paramos na página 74. Então, dando continuidade, a doença mental chamada esquizofrenia, nós estávamos falando do ego patológico, né? Então, vamos dar continuidade. A doença mental chamada esquizofrenia paranoide ou paranoia é essencialmente uma forma exagerada de ego. Em geral, ela consiste numa história ficcional que a mente inventa para dar sentido a um persistente sentimento subjacente de medo. O elemento principal da história do portador desse mal é a crença de que determinadas pessoas, algumas vezes um monte de gente ou quase todo mundo, estão tramando contra ele, ou conspirando para controlá-lo ou matá-lo. Como a história costuma ter coerência e lógica, por vezes faz com que os outros também acreditem nela. Há casos de empresas e países que têm sistemas de crenças paranoicos na sua própria base. Nós até lemos esse parágrafo, mas a gente repete que é bom para perder também, né? O medo e a desconfiança que o ego tem das pessoas, sua tendência a enfatizar a alteridade, concentrando-se nas falhas e tornando-as a identidade do outro, ganham uma proporção maior e transformam todos em monstros desumanos. O ego precisa das pessoas, porém seu dilema é que, no fundo, ele as odeia e as teme. A afirmação de Jean Paul Sartre: o inferno são os outros, é a voz do ego. Quem sofre de paranoia sente o inferno de maneira mais aguda. No entanto, todos aqueles que apresentam padrões egóicos ativos sentem-no num grau qualquer de intensidade. Quanto mais forte o ego, maior a probabilidade de vermos as pessoas como a principal fonte dos nossos problemas. Há também uma grande chance de que tornemos a vida difícil para os outros, mas, é claro, não somos capazes de perceber isso. Sempre são eles que parecem estar nos fazendo mal. Estamos sempre tão ocupados, né, em ver essa negatividade nos outros para nos proteger, né? Medo de alguma coisa que a gente tem, o medo de sofrermos, de sermos feridos, né, por algum motivo. Isso faz com que a gente sempre veja o mundo habitado por monstros, pessoas maldosas, que sempre têm intenção de nos ferir, de nos maltratar, alguma coisa assim, né? Então, nós não voltamos o olhar para dentro, né? Nós estamos sempre olhando para fora, querendo justificar as nossas dificuldades no outro. E, às vezes, nem existem dificuldades. As dificuldades são criadas na mente, né? Nessa mente paranoica. Há outro elemento do ego que se manifesta como um sintoma da doença mental que chamamos paranoia. Porém, nesse caso, de forma mais extrema. Quanto mais o doente se considera perseguido, espionado ou ameaçado, mais pronunciada se torna a sensação que ele tem de ser o centro do universo, a pessoa em torno da qual tudo gira. E uma questão ainda mais importante: ele se imagina o ponto focal da atenção de um grande número de pessoas. A sensação que ele tem de ser uma vítima, de estar sendo prejudicado por tanta gente, o torna muito especial. Na história que constitui a base do seu sistema ilusório, ele geralmente se vê tanto no papel de vítima quanto no de herói potencial que vai salvar o mundo ou derrotar as forças do mal. É o herói, né? O ego-herói, né? Isso tudo é a base de todos esses egos, né? No fundo, é aquilo que nós já falamos aqui, que é a sensação de separação. Então, nessa sensação de separação, a pessoa se sente fragilizada, frágil, incapaz de resolver suas questões, né? Vendo tudo externamente como algo gigantesco, desproporcional em relação a ela.
Então, aí, ela, para se proteger, ela, aqui, no que nós vamos ler aqui também, às vezes ela ataca para se proteger, né? Sem nenhum motivo aparente. O medo é o motivo. O ego coletivo de tribos, países e organizações religiosas também costuma apresentar um forte elemento de paranoia, nós contra os maus. Isso é a causa da maior parte do sofrimento humano, como mostram os seguintes fatos: a Inquisição, a perseguição e queima de hereges e bruxas, as relações entre países conduzindo a Primeira e a Segunda Guerras, o comunismo em toda a sua história, a Guerra Fria, o macartismo nos Estados Unidos na década de 50, o longo e violento conflito no Oriente Médio e todos os dolorosos episódios da história humana dominada por extrema paranoia coletiva. Tudo gerado pelo medo, né? O medo está na essência, e esse medo vem da ilusão de separação. Quanto mais inconscientes estiverem as pessoas, os grupos e os países, maior a probabilidade de que a patologia egóica assuma a forma de violência física. A violência é um recurso primitivo e ainda muito disseminado que o ego usa para tentar se afirmar, para provar a si mesmo que ele está certo e o outro errado. Entre aqueles que apresentam um alto grau de inconsciência, as discussões podem causar a violência com a maior facilidade. O que é uma discussão? É uma exposição de opiniões diferentes entre duas ou mais pessoas. Cada uma delas está tão identificada com os pensamentos que constituem seu ponto de vista que essas formas de pensar se cristalizam em posições mentais que são investidas de uma percepção do eu. Em outras palavras, a identidade e o pensamento se fundem. Quando isso acontece, isto é, sempre que estamos defendendo nossas opiniões, pensamentos, sentimos e agimos como se estivéssemos protegendo nosso próprio eu. Inconscientemente, é como se estivéssemos travando uma luta pela sobrevivência, e assim nossas emoções refletem essa crença. Elas se tornam turbulentas. Ficamos perturbados, irados, na defensiva ou agressivos. Precisamos vencer a qualquer custo ou seremos aniquilados. Essa é a ilusão. O ego não sabe que a mente e as posições mentais não têm nada a ver com quem nós somos, porque ele é a própria mente não observada. Ele está sempre olhando para fora, sempre. Buscando a autoafirmação que ele precisa, né, para se sentir vivo nos outros. Ele espera que os outros reconheçam ele, a existência dele, simplesmente aceitando o que ele diz, né, como verdade. E aí, essa luta, né? Quem lida com pessoa narcisista, com pessoa psicopata, com essas pessoas que têm esse ego muito aflorado, né, sabem do que eu estou dizendo, né? E é complicado você levar para essas pessoas qualquer tipo de ideia, porque elas estão sempre resistentes, né? Elas estão fechadas naqueles conceitos que elas têm, né? E fica difícil, mas mesmo assim, uma vez ou outra, existe uma abertura. Existem momentos em que as pessoas elas são tocadas, principalmente quando nós expressamos amor para elas, compreensão, né? Aceitação. Outro dia eu estava ouvindo falar sobre aquele sequestro que teve no Rio de Janeiro do ônibus, né, do rapaz que sequestrou o ônibus. E as pessoas que estavam dentro do ônibus, depois um psicólogo falando que havia momentos em que ele se sentia humanizado. Ele falava que não ia fazer mal para ninguém e tal, né, mas continuava com aquele plano dele, né, que no fundo ele era um suicida, né? Depois falaram, né, que ele falava já com a mãe que ele tinha vontade de acabar com a vida, não sei o quê, blá, 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 blá. Então ele escolheu essa forma
para concretizar, né, aquilo que ele queria. Então, mas o que eu quero dizer assim, é que todo mundo, né, todas as pessoas, elas, como todo mundo é consciência, somos consciência, né? Então, essa consciência, ela dá mostras da sua existência. Mesmo que o ego a obscureça, ela está presente. Então, não é impossível que essas pessoas, de alguma forma, sejam tocadas, porque elas são consciência. Somos consciência. Né? O ego, ele foi construído e ele pode ser desconstruído. Algumas pessoas, é impossível. Não, não é impossível, não. O dharma do ser humano é desconstruir esse ego, é se libertar dessa ignorância de si. No Zen se costuma dizer, não busca a verdade, apenas pare de cultivar opiniões. O que isso significa? Deixe de lado a identificação com a mente. Assim, quem você é, além da mente, emergirá por si mesmo. E quebrando essas resistências, né? Essas crenças de que você é isso ou aquilo, que precisa provar isso ou aquilo para se sentir vivo. À medida que vai quebrando, né, essa resistência, o ego vai sendo desconstruído, vai sendo dissolvido. Eu sei que pode ser difícil por causa dessa resistência, porque vai depender do nível de ego que a pessoa tem ali, né? Da resistência. Mas não é impossível. Não é impossível. A consciência está sempre presente. O trabalho, tracinho, né? Com e sem influência do ego. A maioria das pessoas tem momentos livres da interferência do ego, foi o que eu acabei de dizer. As que são excepcionais no que fazem podem permanecer completamente ou em grande parte livres dele enquanto executam seu trabalho. Talvez elas não saibam disso, mas sua atividade se tornou uma prática espiritual. Quando você está concentrado naquilo que você está fazendo, quando você está, sua mente está totalmente ocupada com aquilo que está fazendo, por exemplo, você está fazendo, principalmente quem mexe com arte, né? Quem mexe com a parte criativa, ela está ali, está totalmente envolvida naquele trabalho sem especular, ela se entrega ao trabalho, né? Ela deixa que o universo atue através dela. Intuitivamente, ela vai ali estar presente, a consciência está ali presente, quando aquele ser está totalmente envolvido no que está fazendo. Ela está ali, ela está no estado de presença, né? A maior parte dela se mantém no estado de presença enquanto trabalha e se retrai numa inconsciência relativa na vida privada. Isso significa que seu estado de presença ocorre durante o tempo que é destinado a uma área específica da sua vida. Conheci professores, artistas, enfermeiros, médicos, cientistas, assistentes sociais, garçons, cabeleireiros, empresários e vendedores que realizam seu trabalho de modo admirável sem nenhuma busca pessoal, respondendo a qualquer coisa que o momento exige. Claro, qualquer pessoa, não importa qual seja a função, né? Não importa. Se ela estiver totalmente ali envolvida, dedicada àquilo, sem esperar nenhum êxito, né, pessoal, não tiver nenhuma expectativa, apenas fazendo aquilo ali por amor, porque gosta, porque está ali se sentindo presente aqui, se entregue àquele trabalho, ela está ali no estado de presença. Eles se tornaram um só com o que fazem, com o agora, com as pessoas e com a tarefa que executam. Sua influência sobre os outros supera a função que desempenham. Ocorre uma suavização do ego em todos com quem entram em contato. Algumas vezes, até mesmo indivíduos com um ego muito forte relaxam, baixam a guarda e param de interpretar seu papel quando interagem com essas pessoas. Não surpreende que elas sejam extraordinariamente bem-sucedidas no que fazem.
Qualquer um que alcance a unificação com seu trabalho está construindo uma nova terra. Conheci também muitos outros profissionais que podem ser tecnicamente bons no que fazem, mas cujo ego sabota seu desempenho de forma constante. Apenas parte de sua atenção é fixada no trabalho que realizam, a outra parte é voltada para si mesmo. Seu ego exige o reconhecimento pessoal e desperdiça energia com ressentimento quando não obtém o suficiente, e nunca é o bastante. Abre aspas, será que alguém está conseguindo mais reconhecimento do que eu? Fecha aspas. Outras vezes, o foco da atenção dessas pessoas é o lucro ou o poder, e sua atividade nada mais é do que um meio para alcançar esse fim. Nesse caso, seu desempenho não pode ser de alta qualidade. Algumas pessoas com o ego muito exaltado, né? Eles se sentem incomodados com o sucesso do outro, né? Então, sempre querendo desmerecer o trabalho do outro, né? Colocando defeitos, criticando. Tudo porque o outro está alcançando algum tipo de mérito, né? Fazendo algum tipo de sucesso, tendo fama. E essas pessoas, de alguma forma, se sentem atingidas no seu próprio ego, porque elas gostariam de ter isso, né? Essas conquistas que o outro fez. Complicado. Quando surgem obstáculos ou dificuldades no trabalho, nas ocasiões em que as coisas não correm de acordo com a expectativa, sempre pessoas ou circunstâncias não são favoráveis ou cooperativas, elas não procuram formar imediatamente um todo com a nova conjuntura e responder às exigências do momento. Ao contrário, reagem contra a situação e assim se separam dela. Existe um eu que se sente ofendido ou ressentido. Com isso, uma enorme quantidade de energia é queimada em protesto ou raiva inútil, quando poderia ser usada para resolver a questão, caso não fosse mal empregada pelo ego. Mais do que isso, essa anti-energia cria novos obstáculos, nova oposição. Muitos indivíduos são, de fato, o seu pior inimigo, são mesmo. Porque eles, sem querer, eles atingem o outro, estão atingindo, porque ele fica mal com aquilo. No fundo, ele, como consciência, ao atingir o outro, sendo agressivo, né, de alguma forma, ou violento, ele sabe que fez o outro sofrer. E aquela dor volta para ele, aquilo ali incomoda, ele não quer ser assim. Né? As pessoas com quem eu tenho contato, ou que já tive contato, que tem esses rasgos, né, de ego assim, violentos e tal, eles ficam extremamente incomodados. Eles não gostam, eles sabem que aquilo ali traz sofrimento para o outro, para ele mesmo. É complicado. Sem saber, as pessoas sabotam o próprio trabalho quando se recusa a prestar ajuda ou informações aos outros, ou tentam prejudicá-los para que não alcancem mais sucesso ou crédito do que elas. A cooperação é estranha ao ego, a não ser quando existe uma intenção oculta, né? Tem um interesse por trás. Ele não sabe que, quando incluímos as pessoas, as coisas fluem mais suavemente e chegam até nós com mais facilidade. Se prestamos pouco ou nenhum auxílio aos outros, ou colocamos obstáculos em seu caminho, o universo, na forma de pessoas e circunstâncias, nos proporciona pouco ou nenhuma ajuda porque nos separamos do todo. Nós mesmos nos bloqueamos, né? Quem age assim está bloqueando o fluxo do universo. O sentimento essencial inconsciente do ego de abre aspas, ainda não é o bastante, fecha aspas, faz com que ele reaja ao sucesso de qualquer pessoa como se esse êxito tivesse tirado alguma coisa dele. Ele ignora o fato de que seu ressentimento em relação à conquista de alguém restringe suas próprias possibilidades de ser bem-sucedido. Para atrair o sucesso, precisamos ser receptivos e ele, onde quer que o a ele
Precisamos ser receptivos a ele onde quer que o vejamos. Então, quando a gente percebe que o outro está tendo sucesso, está tendo receptividade do seu trabalho, reconhecimento, a gente tem que sentir feliz, porque o outro somos nós mesmos. É isso que é difícil para as pessoas entenderem, porque como elas se julgam separadas, né? Quando o outro faz sucesso, ela vê o outro como um outro, né? Coloca uma parede ali entre ela e o outro, né? O outro está tendo sucesso, eu não. Não. Quando o outro está tendo sucesso, todos nós estamos. Né? É o universo em si que está ali, de alguma forma, se expressando, né? Mas faz parte, faz parte. O ego na doença. Uma doença pode tanto fortalecer quanto enfraquecer o ego. Se nos queixamos, sentimos pena de nós mesmos ou nos ressentimos da doença, ele se torna mais forte. E também ganha força quando tornamos a doença parte da nossa identidade conceitual. Sou vítima desse mal. Ah, então agora todos sabem quem somos nós. Por outro lado, há pessoas que, embora tenham um ego exacerbado na vida normal, se tornam gentis, afáveis e muito melhores quando estão doentes. Elas podem ter insights que talvez nunca tenham experimentado antes. Podem também ter acesso ao seu conhecimento e contentamento internos e falar palavras de sabedoria. Depois, quando melhoram, a energia retorna e com ela o ego, mas nem sempre com a mesma intensidade. Porque como tudo é aprendizado, aquilo ali, aquela fase que a pessoa passou, ela vai, de alguma forma, ter um aprendizado ali. Pode ser que um ou outro retorne, mas, normalmente, algum aprendizado permanece. Né? A sabedoria ali prevalece. Né? Ela vai usar o que ela percebeu, observou durante a doença. Né? Às vezes, não. Às vezes, ela precisa passar por várias situações recorrentes, né, para poder aprender. E é assim que o universo funciona, né? Porque como nada é por acaso, né? E nós precisamos, de alguma forma, voltar para dentro de nós mesmos, né? Voltar esse olhar para nós mesmos, para poder nos reconhecermos, para despertarmos, né? Então, o universo providencia circunstâncias, pessoas, né? Em forma de doença, de acontecimentos, de traumas, qualquer coisa, para que a gente desperte. Né? Geralmente, o processo de despertar, né? O despertar em si, acontece geralmente depois de uma crise. Né? Algo muito profundo, radical, faz com que a pessoa volte o olhar para ela. Né? Ela abandone o olhar externo e volte para ela poder restabelecer essa conexão com ela mesma, com o universo. Né? Então, a doença, ela pode ter esse lado da vitimização, mas ela tem o objetivo dela, né, do universo, é que a pessoa volte o olhar para si, para ver o que aquilo ali está mostrando para ela, o que está apontando. Né? Quando estamos doentes, nosso nível de energia é bem baixo, e a inteligência do organismo pode assumir o controle e usar a energia remanescente para curar o corpo. Assim, não existe energia suficiente para a mente, isso é, para as emoções e os pensamentos egóicos. O ego consome uma quantidade considerável de energia. Em alguns casos, no entanto, ele retém a pouca energia que resta e a utiliza para seus próprios propósitos. É necessário dizer que as pessoas que sentem um fortalecimento do ego quando estão doentes demoram muito mais para se recuperar. Algumas delas nunca se restabelecem. Por esse motivo, a doença se torna crônica e uma parte permanente da sua falta de percepção do eu. E aqui não é só por esse motivo que a doença se torna crônica, né? Existem vários fatores, existe o karma aí também, né? Que ele não cita. Eu vejo que o Eckhart Tolle não fala muito sobre essas questões espirituais de karma, né, e tal, de dharma.
Então, aqui existe o fator kármico. Vou tirar o som, gente, desculpa. Existem vários fatores, né, que nos acontecem com o nosso corpo, né, fatores kármicos com a nossa pessoa, né, com o corpo, mente, né, espírito, para que a gente retome, né, a conexão. Bom, o ego coletivo. Até que ponto é difícil viver consigo mesmo? Uma das maneiras pelas quais o ego tenta escapar da insatisfação que tem em relação a si próprio é ampliando e fortalecendo sua percepção do eu. Ele faz isso identificando-se com um grupo, que pode ser um país, um partido político, uma empresa, uma instituição, uma seita, um clube, uma turma, um time de futebol, etc. Em alguns casos, o ego pessoal parece se dissolver completamente quando alguém dedica a vida a trabalhar com abnegação pelo bem maior de uma coletividade, sem exigir recompensa, reconhecimento nem enaltecimento. Que alívio ser libertado da carga incômoda do eu pessoal. Os membros do grupo sentem-se felizes e satisfeitos. Não importa quanto precisem trabalhar, quantos sacrifícios tenham que fazer, eles parecem ter superado o ego. A questão é, será que se libertaram de verdade ou o ego apenas se mudou do plano pessoal para o coletivo? Um ego coletivo manifesta as mesmas características do ego pessoal, como a necessidade de enfrentamentos e inimigos, de ter ou fazer mais, de estar certo e mostrar que os outros estão errados, etc. Cedo ou tarde, essa coletividade entrará em conflito com outras coletividades, porque busca inconscientemente o desentendimento e precisa de oposição para definir seus limites, e assim a própria identidade. Depois, seus integrantes experimentam sofrimento, que é uma consequência inevitável de toda ação motivada pelo ego. A essa altura, eles podem despertar e compreender que seu grupo tem um forte componente de insanidade. Talvez sim, talvez não. Pode ser que não acordem, né? Tem grupos aí que continuam assim, né? Vão perpetuando, né, essa inconsciência. Pode ser doloroso acordar de repente e perceber que a coletividade com a qual nos identificamos e para a qual trabalhamos é, na verdade, insana. Nesse momento, há pessoas que se tornam cínicas ou amargas e daí por diante passam a negar todos os valores, tudo o que vale a pena. Isso significa que elas adotam rapidamente outro sistema de crenças quando o anterior é reconhecido como ilusório e, portanto, entra em colapso. Elas não encaram a morte do seu ego, em vez disso, fogem e reencarnam em outro. Pode ser que elas reencarnem num ego mais suave, né? Porque nós não podemos esquecer, gente, que tudo é experiência, né? Eu não vejo o ego como algo errado, entre aspas, né? Ele é ignorância, simplesmente isso, né? Como ele se manifesta vai depender das circunstâncias em que a pessoa nasce, em qual família ela está, no lugar que ela está, de qual raça ela é. Isso tudo vai depender, vai influenciar na criação do ego, né? Então, não é errado, faz parte do processo humano. A criação do ego, né? E depois, lá na frente, a identificação de que esse ego é uma ilusão e depois a sua desconstrução. Então, é assim. Mas isso aqui acontece, né? A pessoa vê que ela não faz mais parte daquele grupo, passa para outro grupo e vai aprendendo, né? Vai daqui para ali e vai crescendo, vai melhorando, vai aprendendo, né? É isso.
Um ego coletivo costuma ser mais inconsciente do que os indivíduos que o constituem. Por exemplo, as multidões, que são entidades egóicas coletivas temporárias, são capazes de cometer atrocidades que a pessoa sozinha não seria capaz de praticar, é verdade. Vez por outra, os países adotam um comportamento que seria imediatamente reconhecido como psicopático numa pessoa. Né? A gente vê isso acontecer. À medida que a nova consciência for surgindo, algumas pessoas se sentirão motivadas a formar grupos que a reflitam, e eles não serão egos coletivos. Seus membros não terão necessidade de estabelecer sua identidade por meio deles, pois já não estarão procurando nenhuma forma para definir quem são. Ainda que essas pessoas não estejam totalmente livres do ego, elas terão consciência bastante para reconhecê-lo em si mesmas ou nos outros tão logo ele se manifeste. É verdade. Né? À medida, quanto mais consciente a pessoa for se tornando, né, de si mesmo, do que é a unidade, né, vai ficando mais fácil perceber aonde que o ego está se manifestando e abrir mão disso, né? No entanto, será preciso estar sempre alerta, uma vez que o ego tentará assumir o controle e se reafirmar de qualquer maneira. Dissolver o ego humano, trazendo à luz da consciência, esse será um dos principais propósitos desses grupos, formados por pessoas esclarecidas. Sejam eles empresas, instituições de caridade, escolas ou comunidades. Essas coletividades vão cumprir uma função importante no surgimento da nova consciência, enquanto os grupos egóicos pressionam no sentido da inconsciência e do sofrimento. As agremiações esclarecidas podem ser um vórtice para a consciência que irá acelerar a mudança planetária. É verdade. Quer dizer, quanto mais grupos, né, conscientes, né, vai formando, né, um impulso, né, coletivo, né, para a mudança, né? Então aqui existe o não ego funcionando, o não ego coletivo funcionando. Tá tudo certo, gente. Bom, prova incontestável da imortalidade. O ego se estabelece por meio de uma divisão da psique humana, na qual a identidade se separa em duas partes que poderíamos chamar de eu e meu. Portanto, todo ego é esquizofrênico, para usar a palavra no seu significado popular, que designa personalidade dividida. Nós vivemos com uma imagem mental de nós mesmos, um eu conceitual com quem temos um relacionamento. A vida em si torna-se conceitualizada e separada de quem somos quando falamos minha vida. No momento em que dizemos ou pensamos minha vida e acreditamos nessa ideia, em vez de considerá-la uma mera convenção linguística, entramos na esfera da ilusão. Se existe algo como minha vida, concluímos que eu e vida são duas coisas separadas. Assim, podemos também perder a vida, nosso valioso bem imaginário. A morte torna-se uma realidade aparente e uma ameaça. Então, quer dizer, isso aqui que ele falou é importante, porque outro dia já estavam falando, tá? Quando existir o eu, enquanto existir eu e meu, né, existe aí a dualidade. Tudo bem, tá certo, isso no plano psíquico, porque se for só uma forma de expressar uma definição de alguma coisa, por exemplo, eu vou para o meu trabalho, né? Mas só para falar que está indo para algum lugar, para aquele lugar onde você exerce a sua função, sem nenhuma coisa de ter posse ali, né? Então, nada a ver, é só uma forma de expressão, né? Então tá. As palavras e os conceitos dividem a vida em segmentos isolados que não têm realidade própria. Poderíamos até mesmo dizer que o conceito minha vida é a ilusão original da separação, a origem do ego.
Por exemplo, se eu e a vida somos dois, se eu existo separado dela, então estou separado de todas as coisas, de todos os seres, de todas as pessoas. Mas como eu poderia existir separado da vida? Qual eu poderia existir dissociado dela à parte do ser? É completamente impossível. Portanto, não existe algo como minha vida. E nós não temos uma vida, nós somos a vida. Nós e a vida somos um. Não é possível ser de outra maneira. Portanto, como poderíamos perder nossa vida? Como poderíamos perder algo que não temos? Como poderíamos perder algo que nós somos? É impossível. Nós e a vida somos o mesmo, somos consciência. Não temos separação em nada, não existe separação entre nada. Tudo é um. A unidade é a única coisa que existe. Né? Mas até haver esse entendimento e essa vivência, né, as pessoas se consideram separadas, né? Os indivíduos se consideram separados do mundo, separados da vida, separados do universo, dos outros, né? Mas isso faz parte desse processo, né, de dualidade, da dualidade que aponta para a unidade, que a dualidade ela surge da mente, a mente o que é? A mente é consciência também. É um processo que acontece, né? A consciência se manifesta no plano da matéria, né? E essa matéria é ela mesma. Então, tudo faz parte desse processo. Não tem nada errado aqui. Algumas pessoas dizem, né, que o corpo é imundo, que o corpo é isso, que o corpo é aquilo, né, e tal, mas você é o corpo também. O corpo é um instrumento da consciência. Então, não tem nada de errado. Se não tiver corpo, como você vai experienciar a consciência? Né? Aqui, nesse plano, você precisa do corpo. Então, ele faz parte. Ok, gente, vamos encerrar por hoje, né? E qualquer dúvida, qualquer coisa, entre em contato comigo no grupo lá, tá? Agradeço a vocês a participação. Uma boa tarde, uma boa noite e até o próximo Namastê.